Na linguagem Java, são oferecidos tipos literais primitivos, ou seja, tipos que não são objetos. E esses tipos são usados para representar valores booleanos, verdadeiro e falso, caracteres numéricos inteiros e caracteres numéricos em ponto flutuante, ou seja, caracteres numéricos com vírgula, caracteres numéricos que não tem uma divisão exata, tipo 3 dividido por 2, que é 1,5. Esse número não é um número inteiro porque não é um número exato. E a, essas variáveis, elas são as principais que tem, né? Que são as tipos primitivos, são o byte, short, int, long, float, double, char. A string não é uma variável do tipo primitivo, porém pode ser considerado como uma variável. Futuramente a gente vai estudar mais a fundo sobre a string, mas vamos encarar por enquanto como uma variável, beleza? Como um tipo. Ok. Os tipos numéricos inteiros, nós temos o byte, o short, o int e o long. Aonde o byte é o mais primitivo, ou seja, o mais baixo de todos. Ele tem 8 bits e o mínimo do byte é menos 128. Como assim mínimo? Se eu colocar menos 129, vai me gerar um erro falando que o byte ele não pode ser. Vai me gerar um erro falando que o byte ele não pode ser reconhecido, a não ser que eu converta ele, mas daí ele não vai estar sendo um byte. Beleza? Ele só vai ficar em 128, o mínimo dele normal. E o máximo dele é 127, porque se eu mudar para 128, ele já vai pedir para converter e daí não vai ser o número real que eu declarei para ele. Então, se você tiver uma quantia bem baixa, você pode usar o byte, porque ele é o mais baixo e que você pode colocar uma quantidade menor de valores, né? Já o short, ele também é pequeno e ele aceita 16 bits, ou seja, o mínimo dele é menos 32.768. Se eu mudar para 9, ele também... Opa, tem que deixar o padrão vírgula aqui. Se eu mudar para 9, ele vai dar erro. E aqui... Opa, 180 e eu errei. É isso. É 7. Se eu mudar para 9 aqui, ó, ele vai me dar erro. E aqui se eu mudar para 8, ele vai me dar erro, porque o máximo dele é 32.776, 66, desculpa. Oh, agora eu coloquei um... Enfim. Agora nós temos o int, que é o mais utilizado, que é de 32 bits e ele tem 6, 9, 10 casas decimais negativamente e 10 casas decimais positivamente. Desculpa, eu tô com preguiça de ver esse número, mas ele aceita desse daqui até esse daqui só, o mínimo e o máximo dele. Já o long, ele é 64 bits e ele aceita todo esse número e todo esse número. Agora você está vendo esse L aqui, né? Se eu tirar o R, ele me gera um erro. Ele me gera um erro falando que o número inteiro é um número largo. Então eu tenho que definir que ele é um número long. Opa. Pode ser o L maiúsculo e pode ser o L minúsculo. Tanto faz. O mínimo e o máximo dele está aqui. Beleza. E essas são as variáveis para tipos numéricos inteiros. Agora eu tenho variáveis para tipos numéricos com ponto flutuante, ou seja, para tipos numéricos com vírgula, divisões que não tem um número exato. Eles têm uma... Eu vou colocar a tabelinha aqui no post, junto com todo o conteúdo da sala. E eles têm um nível, uma faixa de representação bem grande. Então eu vou estar deixando aí na descrição também essa faixa de representação. Porém, o float ele é o menor que tem e o double ele é o mais utilizado.
E o float, assim como o long do inteiro, você tem que identificar que ele é um float, com F maiúsculo ou F minúsculo. O char, ele aceita um caractere e tem que ser com aspas simples. Se eu colocar 2, ele vai bugar. Se eu colocar um número entre aspas simples, ele vai aceitar. Esse caractere serve para você fazer comandos ou fazer coisas para programação mesmo. Ele não é utilizado para escrever. Você pode utilizar, mas não é utilizado para escrever. E futuramente também a gente vai estar estudando mais a fundo sobre o char. A string, como eu disse, ela não é um tipo primitivo. Porém, ela é bastante utilizada, pois nós escrevemos nomes, até armazenando números e várias coisas nela. Beleza? Eu vou dar um print aqui, system.out.println. Beleza? E eu vou pegar o mínimo byte e vou colocar aqui. E agora eu vou dar um F6. Ele imprimiu o nosso número. Eu vou colocar agora o caractere. Opa. E vou dar um F6. Ele imprimiu o nosso caractere. Agora eu vou pegar o nosso nome e vou imprimir o nosso nome. Beleza? Agora você está se perguntando, para que existe tipos para ponto flutuante e para números inteiros? Por exemplo, se eu pegar eu vou fazer aqui um int com o nome A igual a 5 e um int com o nome B igual a 10. Beleza? Se eu pegar aqui, ó, A mais B, ou seja, 5 mais 10, vai dar 15. Beleza? Agora você pegar A e dividir por B. Vou dar um executar aqui, ó. Deu 0. Mas 5 dividido por 10 deveria dar 0,5. Vamos ver aqui, ó. Vamos mudar para double. Double, que é o número com ponto com vírgula, né? Vírgula. Ó. 5 dividido por 10, 0,5. Então, se eu usar um int aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, usar um int. Ele dá certo também. Beleza? Agora, se eu pegar um double e quiser colocar dentro do int. Tá vendo aqui, ó? Que o int não tá querendo armazenar, porque ele tá falando... Não, pera. Eu fiz errado, desculpa. Vou colocar o A, que tem valor 5, mas ele é do tipo double. Ó, ele tá dando erro, né? E aqui ele tá dizendo que é para converter o A em int. Ou seja, ele vai estar transformando isso daqui, ponto 6, opa, 5.6, ele vai estar transformando em um int. Então, B, será que o B vale 5.6? Vamos testar. O B vai valer 5, porque ele não arredonda, ele só elimina todos os números que tiver depois da vírgula. Se eu colocar aqui 9, ele não vai estar arredondando. Beleza? Então é basicamente isso. Eu peço para que todos leiam o conteúdo que está no post, porque é completamente importante você dar uma lida, ver melhor cada tipo e usando, ver qual vai ser a necessidade sua, se você precisa de bastante número ou se você precisa de pouco. Enfim, mas os mais utilizados que a gente vai estar mais usando no curso vai ser o int para números inteiros e o double para números com vírgula, ponto no caso, mas enfim.